Os negros da África do Sul sofreram com o apartheid. Mas agora, algo peculiar está acontecendo no mesmo país. Os sul-africanos estão praticando preconceito extremo com estrangeiros. O que está por trás da mais nova tensão social na África do Sul? Poucos países simbolizam o problema de tensão racial e preconceito extremo melhor do que a África do Sul. Talvez nenhum país supere os sul-africanos nesse péssimo quesito. Um país partido ao meio e que mergulhou no caos do racismo e que agora está mergulhando no abismo da xenofobia, sem indicativos de que a situação melhorará. De certa forma, tudo remete ao apartheid. Ele terminou não muito tempo atrás, na década de 90, mas seus efeitos nefastos e repugnantes ainda são sentidos na vida do sul-africano. A prática de segregação racial vigorou por séculos nos territórios que hoje compõem a África do Sul. Isso aconteceu por conta da colonização do Império Britânico, que deu aos brancos e descendentes de brancos poder sobre os negros. Em 1910, com a eleição do primeiro-ministro Louis Botha, as primeiras eleições de segregação racial tomaram forma, substituindo o costume. Elas antecederam o amplo caráter que o apartheid viria a ter. Entre essas leis iniciais estava a proibição dos não-brancos de quebrarem um contrato de trabalho e também o impedimento dos negros de comprarem terras fora das reservas indígenas. Ainda naquele ano, a Lei de Terras Nativas dividiu a posse da terra na África do Sul por grupos raciais. Os negros, que constituíam a maior parte da população, passaram a ter direito a apenas 7,5% das terras, enquanto os brancos, a minoria, tinham direito a 92,5% das terras. Já os mestiços não tinham direito a nenhuma posse de terra. A lei determinava ainda que os negros só poderiam viver fora de suas terras quando fossem empregados dos brancos. Em 1918, o projeto de lei sobre nativos em áreas urbanas foi concebido para obrigar os negros a viverem em locais específicos. Entretanto, a segregação urbana só foi introduzida no governo seguinte, de Jan Smuts. Foi ele quem cunhou a palavra apartheid num discurso em 1917. Mas o apartheid, na forma ampliada e institucionalizada que conhecemos, só começou em 1948 e durou até 1994. Ele foi de fato criado pelo primeiro-ministro Daniel François Malan, do Partido Nacional. O partido do primeiro-ministro não só era a maior sigla política da época, como se manteve assim por décadas a fio, enquanto o país mergulhava em segregação e ódio racial. Daniel Malan era um cristão protestante, mas aparentemente havia se esquecido do dogma bíblico de que todos somos iguais perante Deus. O regime do apartheid segregava todos os segmentos da população, criando uma divisão profunda entre brancos, negros, mestiços e asiáticos, especialmente indianos. Os brancos eram a minoria quando comparado aos negros, mas eles tinham o poder estatal sob seu domínio. Bater de frente com o poder de força de um estado repressor foi algo que custou a vida de muitos negros sul-africanos. O apartheid incluía leis como o registro populacional e o ato de áreas de grupo, que classificavam as pessoas por raça e designavam áreas residenciais específicas para cada grupo. Leis como o ato de proibição de casamentos mistos e o ato de imoralidade visavam manter a separação racial até com que as pessoas casavam ou mantinham relações sexuais. A Lei de Reserva dos Benefícios Sociais criou praias, ônibus, hospitais, escolas e universidades segregadas. Placas com os dizeres "apenas para brancos" tiveram seu uso difundido em locais públicos, incluindo até mesmo bancos de praças. Somente a partir dos anos 60 que movimentos de resistência, como o Congresso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, começaram a ganhar força. O governo respondeu com medidas cada vez mais repressivas, incluindo detenções, proibições de partidos políticos e, óbvio, com brutalidade policial. Esse uso desumano da força foi simbolizado múltiplas vezes, como no infame massacre de Sharpeville. O protesto era especificamente contra a lei do passe, que obrigava os negros da África do Sul a usarem uma caderneta, na qual estava escrito aonde eles poderiam ir. 20 mil pessoas protestaram, mas a polícia simplesmente matou 69 manifestantes pacíficos. O massacre aconteceu dia 21 de março de 1960. 9 anos depois, a ONU oficializou essa data como Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Esse período marcou o agravamento das relações da África do Sul com os países estrangeiros que passaram a impor um embargo comercial à nação por conta de sua política segregacionista. Com pressões internas e externas crescendo, era evidente que o apartheid estava com os dias contados na reta final dos anos 80.
mas especialmente na década de 90. Então, o presidente Frederick Willem de Klerk começou a desmantelar o sistema do apartheid em 1990, e em 1994 ele finalmente chegou ao fim. No mesmo ano, o país teve a primeira eleição multirracial de sua história após mudanças constitucionais. Ela foi vencida por Nelson Mandela, após ele ter passado 27 anos na prisão. Apesar do fim do apartheid, os sul-africanos ainda enfrentam desigualdades significativas em termos de riqueza, educação e oportunidades, amplamente ao longo das linhas raciais. Mas o pior de tudo, a África do Sul ainda enfrenta um número inacreditável e cada vez maior de casos de racismo e principalmente xenofobia, só que dessa vez praticado por negros. Eu odeio estrangeiros. Essa frase vem sendo proferida por muitos sul-africanos, incluindo a população negra. Isso vem acontecendo na esteira do crescimento de grupos declaradamente xenófobos. Não é algo discreto ou feito nas entrelinhas. É escancarado para que todos vejam. Esse movimento é personificado pelo grupo anti-imigrante, Operação Dudula. O grupo se tornou famoso por invadir empresas pertencentes a cidadãos estrangeiros e forçar o fechamento de lojas. É uma perseguição pura e simples, com base na etnia e na origem de uma pessoa ou grupo populacional. A BBC da África do Sul fez uma reportagem onde exemplificou muito bem a perturbadora linha de pensamento dos xenófobos do país. Ao entrevistar uma cozinheira de uma escola chamada Dimakatsu Makuna, a emissora conseguiu obter uma frase reveladora. Para falar a verdade, odeio estrangeiros. Como eu gostaria que eles simplesmente fizessem as malas e saíssem do nosso país. Essas foram as palavras de Dimakatsu. Repugnante, ainda que ela tenha dito isso com lágrimas escorrendo de seus olhos, como se ela própria fosse a vítima e não quem está diferindo palavras de ódio. Lágrimas de crocodilo, talvez? Ou de um misto de tristeza e raiva? Uma simples declaração que disse tudo o que era necessário. Ela prossegue a entrevista dizendo de onde surgiu tanto rancor. Então ela pega seu celular e mostra uma foto de seu filho. Ele tem um olhar vidrado e cicatrizes de queimaduras espalhadas pelo seu corpo, subindo pelos braços e pelo rosto. O adolescente começou a fumar drogas quando tinha 14 anos, segundo ela, completando que ele costuma sair para roubar coisas para alimentar seu vício. Foi numa ocasião assim que ele tentou levar alguns cabos de energia para vender e depois comprar drogas, quando foi eletrocutado e queimado. De quem é a culpa disso tudo? Para Dimakatsu, é dos estrangeiros, por venderem drogas ao filho e destruírem a vida dele. Esse é um pensamento altamente individual e que não pode atestar a realidade, mas é compartilhado por um grupo cada vez maior de sul-africanos. Por isso, eles apoiam a Operação Dudula, já que o grupo xenófobo oferece um senso de comunidade e de rancor que eles tanto procuram compartilhar. A Operação Dudula foi lançada na cidade sul-africana de Soweto há 2 anos e se autodenomina uma operação civil e pacífica. Soweto esteve na vanguarda da resistência anti-apartheid e foi a casa de Nelson Mandela, o primeiro presidente democraticamente eleito da África do Sul, o símbolo de que um país com tensões raciais pode ser unido. Mas agora o Soweto, antes lar de movimentos antirracistas, se tornou a casa de movimentos anti-imigrantes. Com 1 em cada 3 sul-africanos desempregados, numa das sociedades mais desiguais do mundo, os estrangeiros tornaram-se um alvo fácil. Os sul-africanos, descontentes com o rumo do próprio país, acharam um bode expiatório numa figura exterior, algo que aconteceu em dezenas de outros países na história humana. Mas o número de imigrantes que vivem na África do Sul tem sido absurdamente exagerado. De acordo com o relatório de 2022 do Instituto de Estudos de Segurança, uma organização de pesquisa independente com sede na capital, há cerca de 3,9 milhões de imigrantes na África do Sul. Em termos proporcionais, esse número representa apenas 6,5% da população do país, algo que está em conformidade com os padrões internacionais. A retórica xenófoba, utilizada por alguns funcionários públicos, políticos e grupos anti-imigrantes, ajudou a alimentar o mito de que o país está invadido por estrangeiros. Em 2021, a pesquisa de atitudes sociais da África do Sul descobriu que quase metade da população, de 60 milhões de pessoas, acreditava que havia entre 17 e 40 milhões de imigrantes no país. Observe a discrepância entre a crença deles e a realidade. Ainda que seja mentira, uma parcela considerável acredita que isso se reflete na política. Pesquisas de opiniões sugerem que o apoio ao Congresso Nacional Africano, o partido que já foi liderado por Nelson Mandela, poderá cair abaixo dos 50% pela primeira vez na história. A Operação Dudula tem ambições de preencher esse vazio. Por isso, ela se transformou de um mero grupo xenófobo para um partido político de fato, declarando o objetivo de disputar as eleições gerais de 2024. A presidente da Operação Dudula, Zandile Dabula, disse que ela e seus compatriotas precisam ser realistas ao encarar o seguinte fato: a maior parte dos problemas que enfrentamos são causados pelo afluxo de cidadãos estrangeiros. Nosso país está uma bagunça. Você deve ter notado como isso não é um fato, mas sim uma opinião dela. Pior, uma opinião preocupante.
Zandili ainda vai além e diz que os estrangeiros estão trabalhando num plano de 20 anos para dominar a África do Sul. Quando questionada sobre a veracidade deste plano de 20 anos, ela admite que é um boato, mas diz acreditar que seja verdade. No entanto, a raiva dirigida aos migrantes pode recair sobre aqueles que estão legalmente no país e trabalham em profissões de acordo com as leis. Um comerciante nigeriano, que foi alvo de membros da Operação Dudula, disse à BBC que lhe deram choques e destruíram as suas roupas, jogando elas na sarjeta. Ele ainda disse que foi xingado e ouviu a seguinte frase: "Você deve voltar para a Nigéria." Sem estoque, o imigrante nigeriano agora dorme nas ruas e expressa sua tristeza com a situação. "Eu voto neste país. Eu sou um cidadão aqui. Nunca vi um país tratar as pessoas assim. Se estou fazendo algo ilegal, tudo bem, me deporte, mas não estou fazendo nada ilegal. Agora tornaram minha vida miserável. Não posso pagar meu aluguel. Eu quero sair daqui. Isso é demais." A Operação Dudula afirma que a preocupação com o enorme afluxo de drogas às comunidades mais carentes da África do Sul é a sua queixa mais recorrente, mas não há dados que sustentem a alegação de que as pessoas que vendem drogas não são cidadãos sul-africanos. É como se eu te dissesse que o problema das drogas no Brasil é que tem muito estrangeiro vendendo elas. Nós dois sabemos muito bem que esse não é o caso, e nem tende a ser o caso na África do Sul. O Instituto de Estudos de Segurança afirma que apenas 2,3% dos encarcerados todos os anos são pessoas sem documentação e vindas do exterior. No leste de Soweto, a BBC acompanhou a Operação Dudula, quando homens foram confrontar um lojista de Moçambique que era acusado por uma locadora sul-africana de não pagar o aluguel. Era para ser uma negociação, mas rapidamente descambou para um confronto onde um dos homens ameaça espancar o imigrante. Quando a BBC perguntou a eles sobre o comportamento violento, eles afirmaram que estavam apenas cumprindo a lei. Mas então veio a parte mais absurda de tudo isso. Integrantes da Operação Dudula chegaram a afirmar que eles preferiam a época do apartheid. É tão surreal que é difícil de acreditar, eu sei. Nas palavras deles, crescemos na época do apartheid, onde as coisas eram muito melhores do que são agora. A lei era a lei. Outro integrante ainda complementou dizendo: a África do Sul precisa voltar a ser a velha África do Sul que conhecemos. Eles prosseguem reclamando que pessoas de Bangladesh, Somália e Etiópia estão supostamente roubando seus empregos e empreendimentos. O atual presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, já se posicionou contra os protestos anti-imigrantes e condenou grupos de vigilantes por perseguirem e atacarem estrangeiros. Ele comparou seu comportamento às estratégias adotadas pelo regime do apartheid para oprimir as comunidades negras. Em 2019, o presidente lançou o Plano de Ação Nacional para combater o racismo e a xenofobia, mas os ativistas pró-imigrantes querem que o governo faça mais. Por sua vez, a Operação Dudula diz que a afirmação de serem um grupo de vigilantes e violentos é um erro. A chefe do grupo disse o seguinte: "Não promovemos a violência e não queremos que as pessoas se sintam assediadas, mas não podemos ser substituídos por estrangeiros e não fazer nada a respeito." Num comício da Operação Dudula, músicas são entoadas, mas quando presta-se atenção nas letras delas, o problema volta com toda a força. "Queime os estrangeiros." Esse é o refrão. Além disso, durante o comício, os filiados ao movimento usam roupas militares, remontando a luta de libertação da África do Sul. Tudo remete a uma prontidão para a batalha. O conselheiro técnico da Operação Dudula, chamado Isaac Lesoli, sobe ao palco e pergunta aos filiados: "Devemos fazer as pazes com estrangeiros ilegais?" Em resposta, ele ouve um estrondoso não, entoado por todas as vozes ali presentes. A Operação Dudula não tem um manifesto ou qualquer política, além da sua posição em relação aos estrangeiros. Porém, segundo a legislação sul-africana, o mero ato de registrar um partido não garante que ele disputará eleições, pois ainda existem obstáculos a serem superados. Esse não é um problema que surgiu há pouco tempo. Em 2008, foram registrados 60 mortes de refugiados e imigrantes na África do Sul. Em 2015 e em 2019, esse número quase foi superado. Nos anos recentes, especialmente após 2020, com o agravamento das condições socioeconômicas, a xenofobia voltou ainda mais com força na África do Sul. Cerca de 70% dos estrangeiros na África do Sul são de países vizinhos como Zimbábue, Moçambique e Lesoto. Os 30% restantes são de pessoas do Malawi, Reino Unido, Namíbia, Eswatini, Índia e Nigéria. Ou seja, a esmagadora maioria são de povos africanos e que também sofreram com séculos de colonização e exploração. Mesmo assim, agora sofrem na mão dos sul-africanos apenas por buscarem melhores condições de vida. O apartheid acabou, graças a Deus, mas nem por isso a África do Sul eliminou seu mais grave problema: a intolerância. Como a Argentina apagou sua população negra? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!